Olá, amigos do Celci, nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho Existências e Resistências em Água, uma novela rural do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho. Eu sou o autor deste trabalho, me chamo Irisvaldo Laurido de Souza, ou Irã de Souza, sou doutorando em estudos literários na Universidade Federal do Pará e tenho a honra de ter como coautora a professora Dayana. Olá, bom dia, boa tarde, colegas, amigos do Celci, aqui é a professora Dayana, da Universidade Playa Ancha, Chile. Nós trabalhamos com uma obra do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho. Ele é historiador também e ficcionista, é docente na Universidade Eduardo Mondlane de Maputo, tem vários prêmios literários já e é autor de 12 livros, não é, professora? Eu vou deixar para a professora apresentar os elementos da narrativa desse romance. Bom, os elementos da narrativa, nós podemos observar o espaço, uma aldeia de Moçambique, a narrativa ocorre nos dias atuais, a narração vai alternando capítulos na terceira, na primeira pessoa, na terceira podemos constatar o uso eventual do discurso indireto livre, e na primeira é adotado, por vezes, o fluxo de consciência. A obra está dividida em 144 capítulos breves e podemos observar uma experimentação da linguagem. Correto. Água, uma novela rural, se passa em uma aldeia no interior de Moçambique. Essa aldeia enfrenta uma seca prolongada. O rio, que antes era cheio e caudaloso, está seco, só se vê o leito do rio, as pedras. As fontes de água na bacia desse rio estão desaparecendo aos poucos, e essa estiagem tão grande, ela está prejudicando os meios de subsistência de pastores, de agricultores, de lavadeiras, e também deteriorando, em função disso, as relações entre eles. E para se abastecer, a comunidade começa a depender de ajuda externa, o que envolve muitas vezes trocas de favores e outras questões. E nós entendemos, né, professora, essa narrativa como uma narrativa de resistência por vários motivos. Né? Dentre eles, você poderia nos falar de alguns? O primeiro, observamos o foco nos subalternos, a crítica da condição feminina, experimentação da linguagem, que é uma constante na obra, e é possível constatar isso a partir, inclusive, dos nomes de alguns personagens, a crítica constante à colonialidade, a fabulação criadora, o devir, e também aponta para a necessidade de emancipação do sujeito, já que nós podemos observar que há uma relação de troca de favores, como o Irã já havia mencionado, e também algumas relações de poder que vão sendo, que vão ocorrendo ao longo da narrativa. Certo. Professor, a gente vê nessa narrativa aí um processo de enunciação coletiva, não é isso? Como é que você comenta isso aí para a Sim, gente? no caso, a enunciação coletiva é muito interessante a gente observar esse traço na literatura africana a partir do que nos explica Monique Nomoingamba, que diz que na literatura africana não há lugar para o lirismo ou a exaltação do indivíduo. O artista representa a comunidade, se interessa mais pelos valores comunitários suscetíveis de reforçar a coesão do grupo e repugna ações individuais que considera egoístas.
No caso do romance em questão, é possível constatar esses aspectos, já que podemos observar essa enunciação coletiva, essas vozes dos maiores, das mulheres, da natureza, das águas e suas diversas formas e expressividades, nessa constante enunciação coletiva. É verdade, é um romance de muitas possibilidades aí em termos de enunciação, não é isso? A gente observa que na trama de Linguagem de Água há marcas profundas, há marcas grandes de oralidade, o uso recorrente de figuras de linguagem como metáfora, metonímia, ironia, prosopopeia, onomatopeia, uma prosa que muitas vezes adentra o território do lirismo, né? Sempre explorando aí um alto nível de linguagem na narrativa. A gente observa também elementos de realismo mimético, especialmente em função de a narrativa se aproximar do paradigma da metaficção historiográfica, né? Mas também nós observamos um elemento tipicamente, digamos assim, africano, que é o que se chama de realismo onímico, né? Que abre muito espaço para a alegorização das situações dentro da narrativa. Observamos também um certo insólito que emana de tradições religiosas africanas de matriz anímica e fetichista, ou seja, elementos de magia que não resvalam para o sobrenatural, elementos que permanecem no plano da imanência e não exatamente no plano da transcendência. É algo bem interessante na narrativa do João Paulo Borges Coelho. Mas, professora, você me alertava quando escrevíamos esse artigo, nós escrevemos um artigo sobre esse trabalho, que o grande personagem do romance Água é a própria água, não é isso? Sim, efetivamente, a água é o personagem principal, porque tudo gira ao redor dela, né? As tramas, inclusive até os nomes dos personagens são, possuem, né, alguma referência à água. E como eu havia comentado numa das nossas conversas, não é a primeira vez que João Paulo Borges Coelho utiliza esse elemento como parte da sua narrativa, né? Então, há uma preocupação, podemos destacar essa preocupação do autor em utilizar esse elemento nas suas obras. Verdade. A água, dentro desse romance, no corpo desse romance, ela tem, digamos assim, tanto a potência do bem quanto a potência do mal. Ela tem a potência da vida e tem a potência da morte. Nesse fragmento que nós destacamos aí, a hidra, a água, é poesia maldita, o bico a praga, está aqui e já não está. O seu olho já virou as costas, interessado em outros lugares, embora a cauda ainda fustigue, ainda cumpra nas traseiras a sua malévola função, estragando tanta coisa, um resto de feijão que secava, umas sacas de milho miúdo, e ei-la também na varanda, onde põe outro tanto a boiar. A água que tanto pode colocar tudo a perder, como tudo a ganhar. Depende, digamos, dos ânimos com que ela se apresenta. Com que ela se apresenta nesse tecido comunitário, vamos dizer assim, né, Dayana, que é um tecido problemático, é um tecido complexo, não é isso? Sim, é um tecido complexo porque muitas tensões vão girar em torno a esse elemento. E podemos observar várias questões que vão dando forma ao romance, né? Podemos pensar no
continente, nas problemáticas que afetam o continente africano, essa dependência exterior, essas relações de poder de alguns países com as antigas, com suas antigas colônias, as questões de pobreza, falta de perspectiva para o futuro, e uma série de coisas uma série de problemáticas que permitem pensar nessas feridas ainda abertas, ainda sangrantes, que ainda sangram, né, a raiz do colonialismo. É fato. No corpo teórico desse trabalho, a gente também trouxe a perspectiva do Jacques Rancière para observar a água como uma narrativa de resistência. A gente trabalha com uma categoria de Rancière, que é a categoria de dissenso, que para ele é praticamente sinônimo de resistência. Rancière diz, resistir é desejar uma ordem que ainda não existe, vamos dizer assim. Criticar, recusar uma ordem dada em vista de uma ordem desejada, né? E acreditamos que a água tem esse elemento dissensual, a água engendra esse desejo de uma nova ordem das coisas. A cena dissensual, tal qual a define Rancière, ela é um momento qualquer, deriva da circunstância qualquer que ele foi buscar lá na obra Mimeses, do Erich Auerbach. Um aparecer, diz o Rancière, que muda a ordem dos acontecimentos, um fato extraordinário, que não necessariamente grandioso, mas que muda a ordem dos acontecimentos e mexe, inclusive, com a temporalidade dentro da narrativa. Diz o Rancière que uma cena de dissenso, tal qual ele define, é uma cena na qual a espessura de um acontecimento singular nos permite ler o conjunto dos vínculos que definem uma singularidade, seja ela política, artística ou teórica. Aqui estamos no plano artístico, certo? É uma cena, diz Rancière, que pode ocorrer a todo instante para qualquer circunstância insignificante, ou seja, reitero, não se trata de grandes momentos exatamente, mas é também, ao mesmo tempo, um momento decisivo, de oscilação que se mantém na exata fronteira entre o tudo e o nada. E nós compreendemos na leitura e na análise de água que a água tem esses elementos dissensuais, não é, Dayana? Sim. Sim, porque vai provocando novas relações temporais, espaciais, hierárquicas, novas relações entre os sujeitos, e também podemos observar a cena de transmutação anímica entre o mito e a magia. É interessante, essa cena de transmutação anímica no corpo de água, no texto de água, vai ser a grande cena dissensual do romance, segundo a nossa pesquisa, segundo as nossas reflexões sobre o livro. É interessante que em água, o dilúvio que sucede à seca, primeiro há a seca, depois vem o dilúvio. E esse dilúvio ele começa no corpo, começa nas entranhas de uma mulher, de uma personagem que se chama Hera. Um desmedido momento que supera toda e qualquer lógica dos acontecimentos, mistura passado com presente, cruzando as temporalidades, reposiciona os corpos, a começar pelo corpo de Hera, ou Hera, né? Fissura a razão e a lógica e empresta visibilidade ao anônimo, ao marginal, digamos assim, entre aspas. Propõe, nos termos de Rancière, uma outra partilha do sensível. É uma cena que realmente chama a atenção no livro pela sua especialidade, não é, Dayana? Sim. Nessa cena, eu vou ler um pedacinho dela aqui, na passagem do autor diz assim: Maara precipita-se para dentro do casebre,
descobre o vulto de Hera em cima dos farrapos de uma esteira, arfando sempre, rindo e gemendo. Depressa, grita Maara para as outras mulheres. Ajudem aqui. As mulheres entram, e é nessa altura que de dentro de Hera se solta uma água como se ela fosse uma fonte. Uma água que cresce e molha os pés de Maara, se espalha para fora do casebre e escorre pela encosta em direção ao vale. Sucessivas ondas que submergem os casulos das borboletas, espalhados ao acaso pelo chão. Das entranhas de Hera nasce o dilúvio que vai inundar a terra. Que coisa extraordinária, né, Ana? Sim. Eu fiquei absolutamente fascinado com essa passagem do livro. Como é que a gente pode refletir um pouco mais sobre isso aí? Se é uma afronta ao status quo? Se é uma afronta nos termos de Rancière, é a ficção dominante. Rancière diz assim, a ficção dominante é essa distribuição do mundo, essa distribuição platônica do mundo, né? Que diz, a realidade é essa e ela é incontornável e ponto final. Porém, a ficção, essa ficção dominante vem junto com uma desigualdade das inteligências. Ao dizer que há pessoas que podem ter o controle sobre o que acontece e pessoas que não podem, que é aí que está a lógica, digamos, que advém de Platão, né? Empurram-se com intensidade cada vez maior as pessoas para as margens. Mas o trabalho ficcional dissensual vai romper com isso. É aquele trabalho que consiste em afirmar que essa realidade não é a realidade, mas que há várias maneiras de construir a realidade. E nós entendemos que a Água, de João Paulo Borges Coelho, traz essa perspectiva, essa afronta à ficção dominante, essa ideia de que os lugares estão marcados e são fixos e deles ninguém pode sair. É o caso de Hera, uma mulher humilde, magra, melancólica, desesperada, faminta, mas é dela que nasce a mudança, é dela que nasce o dilúvio, é dela que nasce a novidade. Esse final é surpreendente, Diana. Como é que a gente pode observar esse final aí? Muito bem. Nós podemos observar que Água reclama por uma nova partilha da água, da terra, dos seus frutos, dos lugares dos corpos e de enunciação dos falantes, dos saberes e dos poderes, dos compromissos e dos afetos. Portanto, é um convite que a obra nos faz para repensar essas questões e também para repensar as relações de poder e as relações e as consequências do colonialismo que ainda podemos constatar em espaços como uma aldeia como a exemplificada nesse romance Água. Inclusive, né, Dayana, as questões de gênero que envolvem, por exemplo, a condição feminina também, são questões que são muito relevantes dentro desse livro. Sim, isso mesmo. Nós, Dayana e eu, escrevemos um artigo que originou esse trabalho. O artigo, professora, pode ser lido onde? Conte aí para o nosso público. Está disponível no site da revista Transmodernity, da Universidade de Califórnia, e vocês podem procurar aí no site da revista. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, foi um prazer participar de mais um CC. Um grande abraço.